aproveitar e tirar o cabelo da frente. E a Revista da Manhã começando numa sexta-feira tumultuada aqui na cidade, com movimento aí, a gente tá vendo, ouvindo aqui na frente da minha casa, né? Passando os carro de som, agora tá passando um carro tocando hino nacional, eles estão indo em direção à prefeitura, é um movimento, tudo bem, a gente acredita, é justo, tá todo mundo brigando pelos seus direitos. É que a situação também para a prefeita, que não é ela quem está determinando essas coisas todas, ela está recebendo determinações que também estão colocando pessoas em risco. Então, o que você faz? Você vai tomando as atitudes que estão sendo vindo orientadas por outros, não é, doutora? Muito bom dia, doutora Silvia Penereiro Pascoal. Bom dia, Roseli. É com pesar, né, que nós iniciamos a nossa fala, porque, de fato, nós precisamos tomar algumas atitudes, né? Entendo que, para alguns, esse momento está sendo mais difícil do que para outros, eu não tenho dúvida quanto a isso, talvez seja esse o motivador dessas ações, dessa busca, né, de intervenção daquilo que está sendo determinado e decretado. Porém, o momento é de calamidade, né? Nós estamos realmente com uma emergência sanitária sem precedentes, e se nós não cuidarmos um dos outros, né, realmente não sabemos onde iremos parar, Roseli. Pois é, a gente vem acompanhando a situação dos hospitais, né? 100%, estava conversando com o Muriel agora. A Santa Casa de Valinhos estava chegando no limite do álcool 70%, que é um item fundamental. E aí houve uma mobilização, eles conseguiram uma doação que dura por 2 meses apenas. A doação é em torno de R$30 mil. Como que você sustenta uma situação dessa? Uma caixinha de luvas que custava R$8, R$9, custa 80, 90 hoje. Uma caixinha de máscara, que também é de uso muito constante e grande dentro da Santa Casa e dos outros hospitais, que antes era um valor, agora ele 100% o valor que ele era cobrado. Não tem jeito, se a saúde já era cara, ela triplicou no valor, não é? Tristemente, nós estamos assistindo as pessoas, é óbvio, para toda regra tem exceção, mas querendo utilizar desse momento tão triste para ganhar além do que já naturalmente e dentro da linha do comércio real ganha. Essa que é a verdade, né? Nós estamos vendo, inclusive, um excesso. E a lei, ela tem métodos, meios e dispositivos para vetar isso. Viu, Roseli? Eu espero realmente, né, que as procuradorias, né, não apenas do Estado, mas como do município, né, realmente elas intervenham, porque é necessário, né? É aquela história, o coletivo, ele tem que imperar quando nós tratamos de saúde pública. Com certeza. Mas, doutora, vamos falar do assunto de hoje? E nós já falamos na proteção de dados, e hoje a gente volta um pouquinho, porque é a fraude ao consumidor com relação aos seus dados. Aí a gente posso começar com uma pergunta assim, não foi o meu caso, mas vamos nos colocando aqui. Meus dados foram furtados e estão sendo utilizados indevidamente. O que devo fazer? Urgentemente acessar os órgãos de proteção ao crédito. Essa é a primeira fala, Roseli. Por quê? Porque hoje nós temos, através de uma pesquisa que é feita com muita frequência pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que aumentou de forma exponencial, né, essa invasão, a fraude dos dados de terceiros, né? Ou seja, com a Covid, inclusive, nós tivemos uma ampliação extrema. Por quê? Porque as pessoas estão acessando muito mais através da web, elas estão expondo os seus dados, né, através desses dispositivos, e que ainda existe uma fragilidade, né, dentro dessas relações eletrônicas, e ali existe uma grande possibilidade de que os dados sejam realmente utilizados de forma indevida. Então, assim, a primeira informação que nós devemos prestar façam a notificação
né, aos órgãos de defesa do consumidor. Quando eu falo órgão de defesa do consumidor, é de uma forma bem prática, é o Serasa e o SPC, né, porque é exatamente esses órgãos que os lojistas irão consultar no momento de uma eventual compra. E uma vez que ali eles já estejam informados, opa, em cima desse CPF e RG há uma fraude ocorrendo, né, aquele que, e seguramente a pessoa que está sofrendo essa fraude, ela só saberá a partir do momento em que ela já está consumada, né, Roseli? Ou seja, ela recebe uma cobrança indevida, ela recebe um boleto do qual ela sequer tem noção do que se trata. Então, neste momento, ela sabe, passa a ter conhecimento de que seus dados estão sendo indevidamente utilizados e este é o momento de agir, né? Ao saber que fatos como esse estão acontecendo, busque os serviços de proteção ao crédito. Hoje, ambos, em função até da nossa emergência sanitária, eles estão sendo acessíveis através da web, ou seja, de forma virtual, você consegue fazer essa solicitação, né, de alerta permanente em relação ao seu CPF, informando o ocorrido, e dependendo das circunstâncias, acho também muito prudente, né, a lavratura de um boletim de ocorrência, que igualmente pode ser feito de forma eletrônica, né, apesar de ter assim, algumas instabilidades e por vezes não ser possível, tá? Mas na grande maioria das vezes e não o sendo, se dirige a uma delegacia de polícia, apesar de que neste momento essa última opção ela não é a viável, né? Sabe, doutora, algum tempo atrás eu tinha um telefone de uma operadora e aí eu comecei a receber uma comunicação, não de cobrança, mas eles mandavam a fatura também para mim e era de um telefone lá de Goiás, um outro DDD, mas vinha para mim. Aí eu liguei na operadora e disse, olha, eu só tenho 2 linhas que eu contratei, eu moro em Valinhos, eu não sei dessa linha de Goiás. O meu CPF foi utilizado indevidamente. Olha, deu trabalho, viu? Deu trabalho para conseguir reverter a situação. Eu fiz várias coisas no final, eu fiz uma reclamação no Reclame Aqui. E aí foi onde eu consegui que eles resolvessem a minha... Mas talvez a outra pessoa tinha o CPF parecido quando fez o contrato, errou o número na hora da digitação e foi o meu que entrou. Mas olha, deu trabalho e demorou. E eu poderia ter o meu nome no SPC e em outros lugares por conta de uma conta que eu não fiz. Seguramente. Nesse caso em especial, aí nós não estamos nem falando da fraude, né? Que alguém, de alguma forma, subtraiu os seus dados. Existe essa possibilidade, ou seja, digitação, né? No momento de digitar os dados, digita errado e cai para um outro CPF e ali continua e ninguém percebe. Agora, é importante os seus ouvintes saberem, Roseli, é que há o dever, dever da empresa, seja ela qual for a ser contratada, de cuidar dos dados que estão sendo recebidos. É um dever. E exatamente porque a lei assim convenciona, em especial com relação ao Código de Defesa do Consumidor, é que existe aí a probabilidade, a possibilidade, cada caso é um caso, Roseli, de se buscar uma declaração no judiciário através de uma medida declaratória, esse é o próprio nome, né, para que demonstre e assim declare que inexiste aquela dívida, inexiste aquele débito, e dependendo das situações, como a que você bem pontuou, ou seja, você não contratou, você não observou os seus dados sendo furtados ou fraudados por algum motivo, e na verdade então foi a incorrência de uma digitação errada, a indenização pelo dano moral, porque afinal, como você mesmo disse, foi muito custoso da sua parte, tanto de forma intelectual, pessoal, o tempo gasto, para que você pudesse ali ter o seu desejo cumprido, ou seja, que o seu nome não fosse indevidamente utilizado por aquela empresa. Pois é, e assim, para você contratar uma linha telefônica, seja telefone fixo ou móvel, é uma maior moleza, né? Agora, tenta resolver um problema como esse. Deu trabalho, foram meses ligando, e liga, até que uma hora eu me enchi
e fiz uma reclamação naquele site. Aí, rapidinho, a coisa solucionou. Então, a gente tem que usar as ferramentas que estão disponíveis. Olha, doutora, quando você fala, né, no caso de furto de dados, aí, que é o tema de hoje, a fraude do consumidor, ao consumidor, você falou em Serasa e falou em... Qual que é o outro? Serasa e... SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, que normalmente é feito pelas associações, né, da cidade. Associação comercial aqui, porque é onde todo mundo faz. E o PROCON? Nesse caso, o PROCON não funciona? O PROCON também funciona, Roseli. O PROCON também funciona, é um órgão de extrema lisura e do qual também tem que ser buscado. Agora o importante... Desculpa, Roseli. O importante é realmente ter a informação prestada a esses órgãos, ter o protocolo dessa informação. Isso tem que ser guardado, Roseli, e em havendo pontualmente, né, um eventual lojista, uma eventual instituição financeira do qual esses dados tenham sido utilizados, né, é importante notificá-los também. Olhe, a informação que você está prestando é incorreta, informando mesmo, é incorreta, demonstrar, os meus dados estão aqui, para que ele possa, inclusive, confrontar com o que ele tenha no seu banco de dados e que gerou aquela eventual dívida, e a determinação de que, vamos lá, retire imediatamente, né, sob as penas da lei. Agora, doutora, se eu tiver cartão de crédito clonado, ou os meus dados de uma maneira geral, tá, eu procuro aí esses órgãos todos que nós citamos, que é PROCON, a Associação Comercial, ou você entra no site do Serasa e faz a sua notificação. Hoje tudo está sendo online, então é um facilitador, né? Mas, e quais são as consequências, né? Eu tenho meu documento clonado, posso ter contas no meu nome, aquela dor de cabeça toda que a gente já citou aí. E aí? A gente sabe que milhões de pessoas no Brasil aí já tiveram documentos clonados e continuam tendo. As fraudes não param. Eu acabei de receber hoje uma informação que é assim, deve ter muito cuidado, que como tem que fazer a prova de vida, então eles mandam pelo WhatsApp um comunicado que você pode fazer a prova de vida via WhatsApp, aí eles pedem todos os documentos e pronto, tá aí mais uma porcaria feita na sua vida. O que a gente faz, doutora, com essa situação toda? Roseli, é impressionante como o ser humano ele inova, né? Então, assim, quando nós estamos falando de prova de vida, o que fazer, né? É lógico, a primeira instituição a ser informada é o INSS, né? Ele tem que ser informado até para que possa acessar essa fraude. E isso tem que ser feito assim, no exato momento em que se consuma. E existe a possibilidade de reaver, óbvio, mas aí é necessário buscar alguém que lhe auxilie neste procedimento. Agora, não se pode perder de vista que aqueles que recebem os seus dados, eles têm o dever de cuidar deles, né? E ainda, o trato destes dados, eles são também de responsabilidade, seja ele instituição pública, seja instituição privada, né? Quando nós falamos, inclusive instituições financeiras, como você disse, cartões de crédito, contas correntes, Roseli, quanto que se vê nos tribunais a busca, inclusive, de cessação de instituições financeiras, onde veículos são comprados em nome de terceiros, e esse terceiro sequer sabia que tinha o veículo. Locação de imóvel, aquisição de bem imóvel, venda de bem imóvel, com dados fraudados, né? É óbvio que o universo jurídico ele vai sempre auxiliar, mas pense, Roseli, a dor de cabeça. E assim, o direito não assiste aos que dormem. Aquele que, ao ver ou que ele próprio se encontra numa situação como esta, né, ou tem a informação em relação ao terceiro, ele tem que denunciar, ele tem que prestar essa informação, né, para que cesse o mais rápido possível e que não haja uma continuidade nestes atos, né? Já comentamos a respeito de, inclusive, algumas locações que foram feitas aqui no nosso perímetro urbano,
e aqui na nossa região ao lado, Vinhedo, locações feitas, inclusive, né, desculpe a expressão da palavra, mas são quadrilhas que se formam no único intuito realmente de lesar o terceiro, ou seja, uma locação feita totalmente com dados tanto do locatário quanto do fiador, né, de que são pessoas que sequer existem e quando existe tiveram seus dados fraudados e que só vão saber disso ou porque há o despejo, né, por falta de pagamento, aí começa um devido processo legal para poder fazer o recebimento deste terceiro que nunca foi o fiador, tampouco o locatário, né? E é nesse momento que ele fica sabendo que os seus dados foram utilizados de forma fraudulenta. Agora, doutora, isso é muito comum, fraude de aluguel, é muito comum em região de praia, né? Então você tem o seu imóvel lá, você vai pouco, as pessoas que estão por ali sabem, e quando você chega lá um belo dia, tem gente usando o seu imóvel, né? Isso já ouvi muitas histórias a respeito, não é? Muitas, Roseli, tristemente, mas muitas, né? Inclusive aqueles que ficam atentos, esperando, né, fazer uma cronologia de quando é que os proprietários frequentam ou não, se há a locação do imóvel ou não, para poder sublocá-los nesses momentos. Pois é, sublocam e aí ficam de boa. Agora, doutora, quando acontece, né, a fraude dos seus documentos, acontece tudo isso que a gente já falou, mas a gente não sabe a origem do crime. Quem é que está praticando isso? O que a gente faz? Ou, além de ir nesses lugares todos e fazer o registro, a Associação Comercial, Serasa e até o próprio PROCON, qual outra providência a gente pode tomar? É por isso que eu digo do boletim de ocorrência, porque tratando-se de uma informação que ela é necessária, né, para que a ordem pública se restabeleça, a Polícia Civil ela tem aí meios, né, para poder buscar a forma pela qual essa fraude ocorreu e, de certa forma, também tentar buscar aqueles que seriam indiciados por essa prática delituosa, né? Mas nós sabemos bem que trata-se normalmente, né, de crimes cibernéticos, não digo que é muito difícil, mas é muito complexa a busca, né? Nós sabemos como é que atualmente funciona este quadro, mas eu ainda acredito no poder de polícia, não tenha dúvida, acho que eles prestam um serviço importantíssimo, né, para a sociedade, e é por aí que eles vão conseguir buscar uma forma de fazer cessar, pelo menos, algum dos meios pelos quais esses dados são furtados. E, doutora, cada dia é uma novidade, né? O pessoal é muito criativo na história de dar golpe, né? Primeiro tinha o golpe, de vez em quando eles voltam, aquele dos presídios, do sequestro e não sei o quê, né? Eu já fui vítima várias vezes, mas eu desligo o meu telefone no ato, não deixo nem falar mais. Ou depois vem agora esse da prova de vida, que é o mais recente que eu acabei de ver agora. Enfim, é todo momento, é fraude contra aposentado, é fraude para fazer pesquisa da Covid na sua casa. Eles acham mil coisas, se veste de enfermeira e bate na sua porta que vai pegar cadastro para fazer vacina. Olha, é uma coisa assim de maluco, a gente tem que ficar todo momento muito esperto. Sem contar, né, essa questão de internet, que nem sempre você deve clicar em tudo que você vê, porque muitas vezes você clica e é direcionada para algum site malicioso, não é? Sim, Roseli, é muito clara a informação. Não preste seus dados, seja de forma fonética, seja de forma digital, a ninguém que você efetivamente não tenha contratado ou não conheça. Né? Essa história, olha, você comentou a respeito, inclusive, de pesquisas. As pesquisas são feitas e aí eles mandam um link para você digitar para fazer a confirmação, né? Já está público e notório que essa é uma modalidade de invasão aos seus dados digitais, principalmente se nós estamos falando de telefonia móvel, e como é através de uma ligação, é exatamente ali a linha de acesso deles, Roseli, né? Fora que aqueles que são um pouco mais
que são um pouco mais elaborados e que conseguem adentrar dentro do ID daquele que eventualmente esteja utilizando o computador. Mas o importante é, né, vamos colocar uma verdadeira barreira física, né, tanto quanto a máscara. Vamos colocar uma barreira física. Não fale seus dados para ninguém. Se alguém está lhe telefonando, essa pessoa que se fala tratar-se de alguma empresa da qual você tem um contrato, subentende-se que ela tem os seus dados. Então, exija que ela fale. Né? Se ela não falar, por algum motivo, e aí sempre tem um bom argumento para tanto, né? Simplesmente informe, eu não passo meus dados pelo telefone. Pronto. Faça essa barreira é importante, ela vai compelir seguramente um grande percentual para que esses crimes não ocorram, para que esse dissabor a pessoa não tenha. Então, é necessário, não dê seus dados a ninguém, não empreste seus dados para ninguém, né? Porque também é comum, né? As pessoas, olha, eu preciso fazer uma compra ali, você não me empresta o seu CPF, você vai lá comigo? Não façam isso, né? O nosso maior patrimônio é o nome, é importante que se eventualmente alguém lhe cobrar, que seja cobrado em algo que você efetivamente fez, né? E não sobre aquilo que sequer você tenha conhecimento, o que é mais triste. Então, essa vedação em relação à informação, partindo em especial daquele que está ali sendo consultado, é importante. Não passe, mas isso não exime a responsabilidade das instituições financeiras, do lojista, da empresa, de cuidar dos seus dados. Existem empresas que, inclusive, para fazerem vendas, dependendo do valor, elas exigem que a pessoa faça em ligação de áudio e mostre o RG em frente à câmera, juntamente com ela. Isso também não vai eximir, é óbvio que, de certa forma, tem uma contenção, mas não vai eximir a possibilidade de fraude, infelizmente, Roseli. Mas, pelo menos, ainda é um método um pouco mais, né, mais complexo. Então, a pessoa vai ter que fazer um documento, aí nós já estamos falando de alguém que realmente frauda, né? Inclusive documento público, porque o RG, né, que é o registro de identificação da pessoa, ele é expedido por um órgão público, pela Secretaria de Segurança Pública. Então, aquele que frauda esse tipo de documento está fraudando um documento público, o que assevera, inclusive, a sua pena. Isso é muito importante, Rodrigo. Agora, doutora, nesses casos, né, que a gente está falando aqui da fraude ao consumidor com o uso dos seus dados, existe algum dado recente, algum julgado recente que a gente pudesse dar como exemplo? Sim. Agora, aliás, Roseli, que fique consignado que todos os dias tem julgados neste sentido, né? Nosso país é grande, infelizmente esse é um fato que recebi em vários locais. O estado de São Paulo é óbvio, ele tem uma densidade demográfica grande, assim sendo, os seus julgados vão na mesma densidade, né? Então, assim, temos um julgado muito, muito próximo agora, do mês passado, em que ele estabelece, né, a declaratória de inexistência da relação jurídica. E, nesse caso, foi a aquisição de um veículo através de uma instituição financeira, Roseli. Né? É muito interessante a forma pela qual o tribunal expõe, né? E aí ele deixa bem claro que, inclusive, houve a falsificação de assinatura dentro do contrato bancário. Né? Qual que é a forma que você vai comprovar de que a assinatura não é sua? É um laudo. E isso, dentro do devido processo legal, a lei autoriza, e isso é feito, os profissionais do direito sabem como lidar com isso, e também em situações como essa, as indenizações elas são devidas, né? Porque observe, olha que ponto que chega, alguém, além de subtrair os seus dados, falsifica a sua assinatura, adquire um bem, um veículo, né? E além do mais, nesse caso em específico, houve multas, né, em cima desse veículo lançados em nome dessa pessoa que sequer sabia que aquele bem estava em seu nome. Né? Então, o tribunal ele foi muito pontual, até porque, volto a falar, em questão à responsabilidade, né, nesse caso da instituição financeira,
de lidar com estes dados, com os dados do consumidor, e neste caso, além de ter dado a declaração, né, de inexistência daquela relação jurídica, né, que é a aquisição do bem, também determinou a indenização por dano moral. E isso se estende, essa linha é uma linha em todo o território nacional, Roseli, não só nos tribunais do estado de São Paulo, quanto nos demais tribunais. Que coisa maluca isso, né? Vamos combinar aqui, ó, como existe gente maldosa nesse mundo, né? Você trabalha, você tem uma lisura nas contas que você faz, paga direitinho, e aí o outro usa o seu nome, usa o seu documento, usa os seus dados todos e te coloca numa fria ainda, não é? Que coisa de doido isso! E acontece com mais frequência do que nós realmente conseguimos interpretar até, né? Porque acaba aparecendo, né, na mídia ou eventualmente nos julgados um pouco mais aprimorados, aqueles que são assim as exceções do que já é uma exceção, né? Que não deveria acontecer. Então isso ocorre com frequência por isso a necessidade dessa barreira de informações. Cuide muito bem dos seus dados, cuidado com os sites que entram. Você bem disse, Roseli, não vá clicando em tudo, não vá concordando com tudo, não informe, não passe dados e não acesse sites ou eventuais propagandas das quais parecem até ser, né, coerentes, mas se não é aquilo que você está buscando, evite, Roseli. Né? Há pouco teve, inclusive, e também isso está nos nossos tribunais, e saiu na mídia em relação a falsas vendas, tanto de bens móveis quanto imóveis, através de leilões que se diziam leilões oficiais, contudo não eram. As pessoas adquiriram bens, ou seja, pensaram que estavam adquirindo bens através, né, de um leilão oficial, porém era fraude, Roseli. A partir do momento que a pessoa efetivava a entrada, né, o primeiro pagamento, como normalmente é feito dentro desses leilões, no mesmo momento, no mesmo instante, aquele telefone já deixava de existir, o site já saía do ar, ou ali ele ficava apenas hospedado, não se tinha mais conhecimento de absolutamente nada. E, infelizmente, isso é um ato que está sendo reincidente e não é exclusivo do Brasil, Roseli. Nós sabemos que isso é uma forma de se obter uma vantagem completamente indevida, né, através de artifícios ardilosos, ilegítimos e ilegais, né, e que é praticado, né, dentro desse nosso universo, aonde tem sociedade. Onde tiver sociedade, infelizmente, vai ter, assim, alguém que, infelizmente, haja de forma irregular. Pois é, a Rosa Maria, ela escreve aqui, às vezes ele já tem os nossos dados. Normalmente já tem, né? Porque por mais cuidado que se tenha, sempre em algum lugar escapa, eles dão um jeito de conseguir. Então, cuidado sempre. Se isso acontecer, a gente já deu os caminhos aí. Primeiro, corre lá na associação comercial, que é mais próximo, vai lá, vai no PROCON, faz boletim de ocorrência. Acho que a gente tem que se cercar de todas as maneiras, né, do nosso direito. Agora, doutora, quem quiser mais informações, onde te acha, lembrando que você está no Instagram, tem muita coisa lá no ADV Virtua, né? Mas se alguém quiser mais informações, tem algum celular que possa te ligar? Roseli, até por uma questão de ordem, né? Mas pelo Instagram consegue falar comigo, eu estou à disposição. Inclusive a rádio, né, é sempre o melhor veículo de informação. Nós estamos sempre à disposição, com certeza. Ok, eu que fui errada agora, porque é uma questão da ética profissional, né? Porque não está aqui para captar cliente. Desculpa, até a minha falha agora, foi sem querer essa, né? Imagina, a mesma história, Roseli, é a mesma história do médico. Quando ele vem aqui, ele vem para compartilhar o seu conhecimento, não é para captar cliente, nunca a gente faz nesse sentido.
Então, olha, quem quiser, ADV Virtua, tá lá no Instagram. Doutora Silvia sempre coloca lá muitas coisas de interesse, né? E se quiser algum questionamento, pergunta por lá que ela responde. Com certeza. A informação é a nossa ferramenta mais potente, né? Mais importante na vida social. Né? A gente sempre conversa sobre isso, Roseli. A ignorância não é uma bênção, não é. Né? A informação é ferramenta e vamos guardar muitas dentro da nossa caixinha. Com toda certeza. Doutora, obrigada mais uma vez, um ótimo final de semana e até daqui 15 dias com um novo assunto aqui dentro da área jurídica, e que eu já disse da outra vez, né? A gente vai aprendendo, parece que estamos fazendo um curso de Direito aqui no rádio, não é? Pois é, vamos realmente compartilhar informações jurídicas que na hora da leitura ela é meio chata, a gente compreende, né, Roseli? Mas a gente aperta a tecla SAP e faz com que ela venha de uma forma mais fluida. Com certeza. Muito obrigada, então. Um ótimo dia para você. Um ótimo dia para você, Roseli, e para os seus ouvintes. Obrigada. Obrigada, até a próxima, então. Até.